Gurizada, bom dia para todos vocês. Dia maravilhoso, aliás, hoje aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E um dia importantíssimo na história do Internacional. 17 anos já se passaram do primeiro título da Copa Libertadores da América. Alô, grande DJ Black, RS lá de Gravataí, né? Cachoeirinha. O Luizão também tá por aqui. Minha prima Luciano, Jefferson Santos. Salve ao Inter. Fala comigo, nego. Tamo junto, irmão. O pessoal lá na Grenal, lá os ouvintes, principalmente os do co-irmão, me chamam de Pastor Black. Eu tenho essa mania aí de chamar todo mundo de irmão, né? É uma forma carinhosa aí de chamar a rapaziada. Inclusive os gremistas também. O Rafa Azevedo, Fernando Santos, vamos Black, vamos que vamos, gurizada. Então 17 anos aí desse grande dia do Esporte Clube Internacional. Salve Fernandão, nosso eterno capitão, salve todo aquele grupo de jogadores, Tinga, Rafael Sobis, aquele grupo maravilhoso. E, alô, Edinho, é o Edinho? E Cardoso, 76, que é isso, irmão, mesmo ano que eu nasci. Daniel Saldanha, Sunset Ball, rapaziada aí também na área, samba, futebol e amigos. Hã? Chegando. Tolinha, falando nisso, olha o Tolinha aí também. Queria contar uma historinha da Copa Libertadores em 2006, aquele dia da decisão, um dia chuvoso até. E, cara, eu furei a fila na cara de pau. Eu e o meu brother, o Dani, né, que é um grande irmão aí também que tá lá em Camboriú, professor de educação física. Pô, valeu, DJ Black. Cara, eu tô aprendendo, né, velho? Tô aprendendo aí, né, nessa parada de jornada esportiva e do futebol. Eu sempre fui do entretenimento, né, aliás, fui durante muitos anos do entretenimento, e rádio é bem diferente de TV também, né? Apesar de eu estar na TV aí há 11 anos. Não vou deixar, irmão. Ele fica louco comigo. Fica bravo lá, o Edu. O Edu é gente boa. Às vezes ele fica bravo. Vovô Ninel Colorado também. O Pato é seu fã. Pô, aí sim, né? E aí, vovô Ninel? Tamo junto. Grande vovô, tá sumido, vovô? Então foi um dia sensacional, furei a fila pra entrar, que coisa feia, né, Marcinho Black? Mas eu tava enlouquecido, tava mamado, e eu acabei furando lá a fila pra entrar no jogo, uma fiasqueira danada naquela finaleira ali, né? Nós com um jogador a menos, o São Paulo em cima fazendo pressão, o Alex Dias teve a grande oportunidade no final com a grande defesa do Klemer. Eu lembro direitinho uma senhora na minha frente aqui. Ai, não vai dar, aqui não vai dar, senhora. Eu até briguei com a... Abraço aí, vovô Ninel. Acabei discutindo com a senhora na arquibancada. Vamos parar com esse negócio aí de um negativismo, né, relacionado ao Internacional, falava pra ela, né? Vamos parar com esse pé frio aí, tá? Agora chegou a nossa vez e finalmente chegou a nossa vez. O vovô Ninelski sábado vai estar no Beira-Rio. Eu vou estar também. Qual é, Dieguinho? Correria, irmão. Sábado provavelmente eu vou estar por lá. E apareça ali no pátio, vovô Ninel. Tá ali no portão 1, tá? No acesso da imprensa, ali ficam os caminhões, perto da Nossa Senhora das Vitórias, né? Da igreja que tem ali dentro do Beira-Rio, a capela, escadaria do Sunset. Geralmente, pré-jogo, eu fico por ali. Então, vai lá, conversa comigo. Vou te entrevistar. O Jóia, o meu primo, também tá na área. A Regina Segala também. Pessoal por aí. Então, eu só queria fazer esse testemunho sobre o jogo do Internacional na final da Libertadores em 2006 contra o São Paulo. Aí, hoje é um marco na história do Inter, um dia importantíssimo. E falar um pouquinho sobre... o que eu vi ontem do Sub-20 do Inter, tá? A gente sabe que a categoria de base do Inter vem tendo alguns problemas aí, né, nesses últimos anos. Apesar de que hoje nós temos o Johnny aí como principal peça da categoria de base no time titular do Inter, e provavelmente deverá ser um ativo aí, né? O Inter deve vendê-lo
até o final do ano, ou na próxima janela, o Johnny provavelmente não ficará mais no Internacional, né? Então, da categoria de base do Inter, hoje afirmado no time de profissionais temos o Johnny, tá? E tem muita gente reclamando aí, muito torcedor pé da vida, a gente não ganha nem Grenal, é complicado isso, complicado, tá? A gente não tá ganhando Grenais, não tá vencendo tantos campeonatos como deveríamos, né? Inclusive, o pessoal que trabalha na categoria de base do Inter tem a política de que o mais importante do que vencer campeonatos na base é formar jogadores. Eu acho que uma coisa não precisa estar desligada da outra. Eu acho importante tanto tu formar o jogador quanto tu também acostumá-lo a vencer títulos, né, a ganhar títulos. E uma situação que tem bem forte dentro do Inter, hoje eu posso dizer assim, muito presente. Alô, Daniel! Achou que tinham roubado, diz ele. O Tolinha. Notícias Inter. É que o Inter hoje, na sua base, bem diferente de quando lá final da década de 80, quando eu tive por lá, ali metade da década de 90 também, é que naquela época, tá, a maioria dos jogadores que compunham a base do Inter eram atletas locais, né? Ou atletas de Porto Alegre, tá, com uma identificação enorme com o clube, tá, desde pequeno, indo ao Beira-Rio, sabendo tudo que envolveu o Internacional, aquela questão do pai passar para o filho, a mãe passar para o filho, o avô passar para o neto, o amor pelo clube. E o pessoal do interior também, né? Que também geralmente era torcedor do Inter, tá? Óbvio que tinha cara que torcia pro Grêmio e jogava no Inter, assim como vice-versa. Isso aí acontece na base. Mas a identificação com o clube era muito grande, tá? Era muito grande. E hoje a gente não tem tanto isso, porque muitos dos jogadores da base são de fora, né? Inclusive do estado, ou inclusive do país. Né? Inclusive do país, então são atletas, então se tornou muito profissional realmente a relação clube-atletas de base, né? Cada vez mais profissional. Então a gente acaba perdendo aquela identificação que, aliás, a gente não, né? Esses garotos aí acabam perdendo aquela identificação que, por exemplo, eu tinha na base do Inter, o Paulinho Diniz, o Marcelo Rosa, o Caico, o Lico, né, essa gurizada aí que sempre foi colorada desde o seu nascimento, tá? Isso é bom ou é ruim? Cara, se a base conseguir desenvolver bem esses atletas aí, mesmo que eles não tenham esse grande amor pelo clube, pode ser que não faça diferença, tá? Para alguns jogos, mas jogos como um Grenal, né, ou jogos decisivos, com certeza aquele atleta que tem o amor pelo clube, tá, enraizado aí no seu coração, na sua cabeça, ele vai dar algo mais, ele vai lembrar do seu familiar lá colorado, ele vai lembrar do torcedor do Internacional, né, que pede aí um grande título, né, que seja na base. Então tem aspectos bem diferentes, sim, tá? Mas tem outros atletas também que não foram criados dentro do Beira-Rio, que vieram mais tarde para cá e acabaram dando certo, se identificando com o clube, tanto na base quanto no profissional. Eu lembro do Damião, por exemplo, tá? Que inclusive não era um jogador acabado, né? Um jogador finalizado no profissional, ele teve que se aprimorar, o Ortiz trabalhou com ele. Eu tenho a ideia de que o jogador, quando chega no profissional, quando sobe da base para o profissional, tá, ele tem que estar aí com todos os fundamentos a 100%. Né? Tem que saber dar um bom passe, dominar bem a bola, saber bater a gol com as duas pernas, uma de cada vez, né, para não cair, né? Saber dar um bom lançamento,
fazer uma boa leitura tática do que acontece no jogo, tá? Para mim, eu tenho essa teoria, mas nem sempre os atletas da base chegam prontos no profissional, principalmente o aspecto mental, né, o psicológico. Eu acho que é uma geração de jogadores que é muito paparicada. O cara vem lá desde os 12, 13 anos ganhando a melhor chuteira, tá? A melhor chuteira que tem hoje no mercado, de 3, 4 mil reais, o melhor iPhone, né? Não era como nós, que eu lembro que eu tinha uma berimbau, era o nome da minha chuteira, berimbau, era uma chuteira de plástico, tá? E a gente treinava, quando ia jogar, muitas vezes a gente jogava com o fardamento das equipes de cima, lá do infantil, do juvenil, ou dos juniores, ou inclusive do profissional, né? E jogava, às vezes, até com um fardamento com cheiro de asa. Porque era assim, cara. Então a gente tinha que... nós tínhamos uma mentalidade de que a gente só conseguiria vencer realmente dentro do futebol se nós chegássemos ao profissional, onde a gente iria, quem sabe, conseguir aí aquele salário melhor para poder ajudar a mãe, pai, né? Poder ajudar os familiares. E hoje não, gurizada. Hoje, tá? Essa gurizada, inclusive no Grêmio também, tá? O Panoteus foi lá ver o jogo. Então, inclusive no Grêmio, hoje também é assim, é uma geração mais paparicada, porque hoje tem a questão dos empresários muito forte. Então o empresário vai lá já com 11, 12 anos, vê um atleta com potencial de mercado, vai lá, fala com os pais, assina contrato, entrega uma casa, uma boa casa para o Piá morar, dá o melhor iPhone, gasta às vezes dá um carro para o pai poder trabalhar, enfim. Então, quer dizer, as coisas hoje ficam mais facilitadas para essa gurizada, e muitas vezes eles chegam lá com 15, 16 anos, sem meta, sem praticamente objetivo algum de vida. Né? De vida. A vontade deles de ser profissionais, talvez com 15 anos, seja menor do que as gerações passadas com 15. Com 15 anos a gente precisava chegar ao profissional, né? E hoje, às vezes, com 15 anos, o Piá já está ganhando 10, 12 mil, 7, 8. Eu ouvi falar de um que ganha 25 mil já no Internacional. Então mudou a relação, tá? Mudou a relação, tá? E esse trabalho que o Grossi, o argentino Grossi, está fazendo, ele está à prova ainda, ele precisa nos mostrar maiores resultados, tá? Na verdade, a gente precisa até saber qual o planejamento que eles têm, em quanto tempo pode ser que esse trabalho chegue nos resultados que a gente precisa, porque a gente não tem o Johnny hoje, né, tem o Tauan lá, né, e tal, o Luca fez um golaço ontem, o Estevão, o Lucas Ramos ainda não despontaram bem, tá? O Inter tem conseguido, aliás, conseguido vender alguns jogadores que não são bem aproveitados no profissional. O Inter faz algum dinheiro, mas a gente precisa ter jogadores em quantidade. Eu lembro que na época do Fernando Carvalho, tá, o Fernando Carvalho dizia que naquele período o Inter precisava formar atacantes, né? E o Inter vendeu vários atacantes, né? Pato, Sobis, Christian, na época de Fernando Carvalho, vendeu vários atacantes para o mercado da Europa, e o atacante sempre teve um valor de mercado maior. Aí o Inter conseguia fazer isso. Hoje eu não vejo o Inter produzindo vários atacantes em quantidade, como o Coirmão produziu uma série de jogadores de extrema esquerda, né, que jogam com o pé direito, como o Coirmão, inclusive, formou vários volantes aí, e vendeu vários volantes para o mercado do exterior. Tá? Alô, Léo Nascimento! Então o Inter precisa rever muito bem a sua política de formação de atletas, tá? Formar que tipo de atleta a gente vai formar para o mercado. Óbvio que eles sabem, né? Óbvio, né? Que os caras ganham muito bem para isso. Mas nós, como torcedores, a gente fica um pouco angustiado com toda essa situação que vem vivendo o Internacional, tá? A gente precisa ver mais jogadores de qualidade sendo formados pela categoria de base do Inter, porque uma coisa é tu trazer o cara já pronto, onde o seu valor aí é todo fatiado entre empresário, entre clube,
entre às vezes até o jogador, não tem o valor integral ali, né? E um jogador formado na categoria de base do Inter, a maior parte, no caso de uma venda, seria do Inter, né? Que seja 80%, 70%. Então, eu acredito que o Inter tem que acelerar esse processo de preparação nessa transição dos jogadores para o profissional. E tem uma coisa, né? Cabeça, né, velho? Chega lá no profissional, tu não tem arrego. Não tem arrego. Tu acha que os caras vão te dar bom dia toda hora, vão te passar a bola toda hora? Não. Então na hora que tu for entrar em campo também não tem que ser muito enfeitado, tem que fazer o simples, né? Tocar a bola aí para os jogadores mais experientes e tal, e conquistando teu espaço aos poucos, né? Conversando, se integrando, se sentindo bem no ambiente profissional, tá? É essa a ideia. Então tem que chegar com muita personalidade, às vezes os caras vão te... às vezes tu não é bem aceito no grupo. Se tu chegar cheio de marra, tu não vai ser bem aceito no grupo profissional. Mateu foi bem, gostei do Mateu, gostei do Jonathan Cauã. Eu fui para ver o Rangel, que falaram bastante dele, mas eu acabei gostando mais do Jonathan Cauã. Gostei da movimentação dele, incomodou muito a equipe do Grêmio, o time do Grêmio com vários jogadores que já estão no profissional há mais tempo. E o jogador de qualidade também, né? O Zinho incomodou o primeiro tempo todo. Então o processo, parece que o processo de formação, né, de jogadores de qualidade e com o mental preparado para o profissional no Grêmio parece que está mais acelerado, tá? Essa é a impressão que eu tenho. Ali o Andy diz que laterais não temos nem no profissional. Pois é, irmão. E eu acho que lateral, volante, zagueiro, tu pode formar no profissional. Um ou outro atacante na base, né? Um ou outro atacante tu pode formar na base também. A gente tem... Por quê? Porque o atacante tem um valor maior de mercado, a gente vai conseguir um dinheiro maior aí, né, para os cofres do clube. Tá? Tem que ter muitos processos aí dentro do Internacional alterados, tá? Eu vejo uma argentinação da categoria de base do Inter, tá? A gente, com o Grossi lá, obviamente, cara que trabalhou no River Plate, ele vai trazer para o Inter todo o seu conceito de formação de jogador de base que o River Plate tem, né, ou tinha. Inclusive sistematização de jogo. Foi nítido ontem de ver no Grenal que o Inter joga no mesmo sistema do Eduardo Cudê, ao menos para início de jogo, né? Tu olhar os 11 jogadores ali no campo, tu enxergar de cima direitinho o desenho do 4-1-3-2, tá? Que é o sistema do Eduardo Cudê e é o sistema que para início de jogo toda a base usa. Inclusive, ontem o nosso técnico, o João Miguel, eu acredito que ele tenha errado quando ele trocou toda a linha de 3 armadores praticamente ao mesmo tempo, né, do Inter. A gente perdeu o controle de jogo ali. O Inter acho que teve momentos muito bons no Grenal, que poderia ter aberto o marcador, mas aí se estruturou muito quando foram saindo os 3 armadores, tá? Que são bons jogadores, eu gostei até deles. Mas, cara, é muito diferente de jogar na base e jogar no profissional, né? Essa é uma questão muito difícil. Tá bom, gurizada? Forte abraço a todos aí, tá? E hoje é dia de secar, não tem ruim. Pois é, não, ele, na verdade, ele trouxe o conceito, né? Conceito de formação de jogadores lá do River Plate, né? De jogadores mais técnicos, né? Que toquem mais a bola, jogadores de velocidade, que é a forma como os profissionais do River Plate jogam, né? Jogam em muita velocidade, né? Muita intensidade. O Inter, aliás, contra o River fez um jogo quase perfeito, né? Muito difícil jogar contra o River, muito difícil. A gente tem que valorizar muito a vitória contra o River. O Henrique Bratti também tá por aqui. Tá, gurizada? Então vamos ficar de olho aí na formação dos nossos atletas de base e
secar muito com o irmão hoje. Hoje é dia de secação. Vamos que vamos. Forte abraço, tamo junto. Valeu.